Hoje eu vou trazer algumas informações de curto prazo para que você saiba como se posicionar no Bitcoin para os próximos dias. Obviamente, a gente vai olhar para dados para entender quais são as maiores probabilidades, se é uma probabilidade de alta ou uma de baixa. E junto a isso, a gente também vai falar sobre médio prazo. Bom, Gui Teles na área. E se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. E nada melhor que para começar a gente olhar para uns dados on-chain. Hoje, como que o foco aqui é falar sobre o curto prazo, a gente pode olhar para o momento dos traders. O momento dos traders vai nos ditar se os traders eles estão no lucro ou se eles estão no prejuízo. Lembrando, a beleza dos dados on-chain é a gente poder avaliar esse tipo de coisa. Além do preço, entender como que os investidores eles estão naquele momento. Bom, nessa linha azul aqui que nós temos do momento dos traders, geralmente são as regiões de formação de topo, aonde os traders eles vêm a iniciar suas realizações de lucro. A linha verde aqui embaixo, falei verde aqui, mas é azul aqui em cima. E aqui embaixo, quando a gente olha para a linha verde, geralmente são as regiões de formação de fundo, ou seja, onde os traders eles têm prejuízos acumulados. Veja que durante todo esse período de lateralização aí do Bitcoin, a gente sempre respeitou tanto a linha azul aqui em cima quanto a linha verde aqui embaixo. Obviamente tem alguns momentos que a gente dá uma agulhada, mas essas agulhadas elas são momentâneas, tá? Tanto para cima quanto para baixo. Hoje a região que nós estamos é próxima dessa linha verde, mas entenda que toda essa região de preço aqui que nós estamos é dentro dessa zona de acumulação de prejuízo dos traders, ou seja, eles não têm lucro no bolso. Então, se eles não têm lucro no bolso, eles não têm uma pressão de venda. Como eles têm um prejuízo acumulado, o máximo que eles vão ter é dobrar as suas posições, ou seja, uma pressão de compra. Sabendo disso, entendendo qual que é o momento dos traders, a gente vai para o Price Action. E dentro do Price Action, a gente consegue identificar os pontos aonde nós vamos comprar ou a gente vai vender. Utilizamos o momento para a gente saber qual que é o nosso olhar para o Price Action e através disso a gente vai procurar por sinais do Price Action. Bom, se a gente sabe que os traders eles estão com prejuízo acumulado ali, o que nós devemos procurar é por compra. Quando nós olhamos para o curto prazo, nós devemos estar buscando por compra, sinais de reversão, candles de reversão ou sinais ali de padrões gráficos que nos indicam qual que é o direcionamento do mercado. Hoje nós estamos vivenciando dentro de um canal de baixa aqui dentro do curto prazo, tá? A gente está olhando para gráfico de 4 horas e aqui tem duas maneiras de operar. Uma é você comprar a base e outra é você vender o topo. Mas, obviamente, essa operação aqui ela é muito curta, tá? Essa operação aqui não vai dar grandes lucros para as pessoas. O que você deve observar aqui dentro desse canal? O direcionamento do rompimento desse canal. Se o rompimento ele for para baixo, a gente vai ter uma oportunidade de compra, porque a maioria dos rompimentos são falsos. Então, se a gente tem um rompimento para baixo, é muito provável que a gente venha buscar uma movimentação de alta em seguida. Caso o mercado ele faça o oposto, a gente vai ter um rompimento para cima e você sabe que não é o momento de se posicionar num rompimento para cima, por exemplo, você pode estar posicionado na base aqui do canal, mas se a gente tiver um rompimento para cima, depois a gente vai voltar a cair um pouco mais. Lembre-se que 85% dos rompimentos eles são falsos e 95% dos traders eles perdem dinheiro. E 95% dos traders operam rompimento. Bom, aqui a gente já tem a fórmula perfeita para saber qual que é a probabilidade maior do direcionamento de um rompimento, que é sempre para o sentido oposto. Eu vou te provar isso daqui, que o mercado ele sempre vai na direção oposta. Olha só, em um passado recente, quando a gente olha aqui no próprio Bitcoin, aconteceu dois movimentos igual a esse que eu acabei de falar. O primeiro rompimento que nós tivemos aqui foi dessa lateralização. Veja o que aconteceu aqui nesse canal lateral. A gente fez um rompimento para cima, em seguida a gente voltou para baixo. Ou seja, o rompimento ele foi falso. A gente teve um direcionamento para o outro lado. Aqui também a gente tem um canal de alta acontecendo, onde esse canal de alta fez o quê? Um rompimento também para cima.
dado esse rompimento para cima, o mercado ele veio para baixo. É super comum que sempre o mercado ele vai para a direção oposta do rompimento. E aqui eu vou te explicar o porquê. Esses canais, tanto os laterais quanto os na diagonais, são canais de acumulação e distribuição de grandes players, de big players. E antes deles encerrarem essa acumulação, eles vão buscar por uma liquidez. Sempre que nós estamos vivenciando uma acumulação e uma distribuição, significa que grandes players estão buscando por liquidez para eles entrarem ou para eles saírem de uma posição. E para nada melhor do que finalizar essa acumulação e essa distribuição estopando todo mundo. Então, quando a gente olha para esse canal lateral aqui que nós tivemos, a gente faz um rompimento para cima, estopa todo mundo que estava operando em short aqui, a gente tem muita liquidez nesse sentido e ainda cria um movimento eufórico no mercado. Fazendo um movimento eufórico no mercado, a gente tem mais liquidez ainda, eles conseguem sair ainda mais das suas posições. Depois a gente vê o mercado caindo. Quando a gente olha para o canal aqui na diagonal também, diagonal para cima, a gente tem o mesmo padrão. E como que nós estamos vivenciando um canal aqui para baixo, também a gente tem que considerar todo esse conhecimento. Ou seja, se o rompimento for para baixo, a gente vai procurar por compra, porque a gente sabe que o mercado vai vir para cima. Se o rompimento for para cima, a gente sabe que 80% dele vai ser falsos rompimentos. Ou seja, a gente pode esperar que venha mais quedas pela frente. Essa é a minha visão sobre o curto prazo. E entenda que curto prazo não tem nada a ver com médio e longo prazo. Cada time frame a gente opera com um tamanho de capital diferente. A maior parte do meu capital ela está no longo prazo. Eu sou muito mais investidor do que trader, por exemplo. Mas, obviamente, em alguns momentos a gente faz operação de trading também. Bom, isso daqui falando para o curto prazo. Quando a gente olha para médio prazo, olha só, a gente teve níveis históricos de realização de lucro acontecendo no Bitcoin quando nós estávamos ali em abril, tá? Por conta disso, eu fiquei super preocupado, por conta disso, durante todo esse período de lateralização aqui, eu fico muito mais bearish e eu protegi os meus clientes dessa movimentação para que eles não pudessem devolver 100% do lucro de volta. O ciclo ele ainda não acabou, mas a gente deve se proteger também nas retrações mais complexas que nós temos. Se a gente teve altas realizações de lucro, obviamente a gente vai ter retrações mais complexas pela frente. A gente ainda não teve altas realizações de prejuízo, tá? Quando a gente olha para médio prazo. Ou seja, a gente tem espaço ainda para dar um flush no mercado, para trazer um sentimento de pânico e para colocar o último permabull no sentido bearish. Quando a gente fizer isso, significa que a gente chegou em um momento de pânico. Quando a gente estiver dentro desse momento de pânico, a gente tem grandes chances de formar um fundo dentro dessa região. E nos últimos dias eu já te mostrei quais são os alvos dos preços ali. A gente tem patamares de 42 mil dólares, por exemplo, até ali as regiões dos 50 mil dólares, como regiões de suporte mesmo. Eu acredito que essas regiões serão as regiões que irão se segurar. Mesmo que a gente entre em recessão dentro dos Estados Unidos, eu acredito que a gente vai ficar dentro dessa zona de preço. Obviamente que quem realizou lá em cima vai sorrir à toa quando tiver esses sinais de compra, esses sinais de pânico, por dois motivos. Primeiro motivo é que não vai sofrer emocionalmente com a queda. Eu acho que isso é o grande benefício de uma proteção. Segundo motivo é que vai conseguir aumentar a quantidade de ativos que tem, sem que tenha que colocar dinheiro novo para dentro. Então, essa é a grande beleza da gente utilizar estratégias de proteção. Saiba que esse momento ainda não aconteceu, tá? Eu acredito que nós estamos próximo desse momento acontecer. A gente vai ter o aumento da taxa, a redução da taxa de juros em 2018, ó, no dia 18 de setembro. Agora, isso daí vai trazer mais volatilidade para o mercado. Isso daí vai fazer com que a gente tenha mais um direcionamento ali, dependendo do que o Jerome Powell falar também. Bom, quando a gente olha para as realizações de prejuízo diárias, a gente teve ótimas realizações de prejuízo aqui, 3,3 bilhões de dólares quando a gente bateu, agulhou ali nos 48 mil dólares no Bitcoin. Essa daqui vai ser uma região de extremo suporte, tá? E eu gostaria de ver mais realizações de prejuízo acontecendo nesse nível. Por que eu quero ver mais regiões de realização de prejuízo acontecendo nesse nível?
Porque hoje a gente já está com o investidor de curto prazo saindo do jogo. Olha que beleza. Eu sempre falei com vocês que é um grande problema a gente ter o supply na mão do investidor de curto prazo. Principalmente porque o investidor de curto prazo ele comprou topo. Se ele comprou topo e obviamente ele está no prejuízo nesse momento, conforme ele vai saindo do jogo, ele vai tirando a pressão vendedora. Porque lembre-se que o investidor de longo prazo, ele já saciou a sua vontade na realização de lucro que nós tivemos. Agora o que a gente precisa é tirar o investidor de curto prazo do jogo, para que a gente possa voltar a subir sem pressão de venda. Porque entendem, enquanto a gente tiver pressão de venda, o que é uma pressão de venda? O Bitcoin volta a subir em $60 mil, o investidor de curto prazo vê que ele diminuiu o prejuízo dele ali e ele sai fora do jogo, ou seja, ele vende, ele constitui pressões de venda. Quando a gente tirar esses caras da nossa frente, a gente vai ter um mercado mais leve para poder subir. E olha só o que vem acontecendo aí nos últimos 4 meses, a gente está tirando o investidor de curto prazo do jogo. Olha como que já diminuiu bastante a quantidade de supply na mão desses investidores, tá? É super comum que esses investidores aparecem durante a subida do mercado ali, durante a euforia, e que eles vão sumindo aos poucos ali, conforme o mercado vai caindo. Isso daqui é muito bom da gente ver que já houve uma grande diminuição do supply na mão desses investidores. Não foi tanto assim, a gente ainda precisa limpar um pouco mais esses caras, mas aqui a gente já começa a entrar num cenário mais favorável, a gente já começa a deixar o mercado um pouco mais leve. Olha só, nos últimos 4 meses você me viu extremamente bearish nesse canal. Você me viu em estratégia de proteção, inclusive eu fui extremamente criticado por ter vendido as altcoins lá em março, sendo que as altcoins elas estão literalmente no limbo. Todas as altcoins. Todo mundo que está segurando altcoin aí, no mínimo, devolveu o lucro que fez em 2022, em 2023 para o mercado. Se não estiver no prejuízo por ter alta exposição em altcoins. Essa foi uma das melhores decisões que eu tomei. E afinal de contas, a beleza desse canal aqui é que isso daqui é um documentário das minhas análises. Eu não estou gravando vídeo no YouTube para ser youtuber ou para buscar visualizações, para buscar retenção. Esse não é o meu foco. Eu estou aqui para documentar aquilo que eu estou fazendo. Então, diante disso, você tem uma sorte de eu ser 100% transparente com você, porque afinal de contas, eu estou documentando a minha análise para que eu possa tomar uma decisão, beleza? Bom, então, quando a gente olha para isso aqui, a gente vê que houve uma grande diminuição no supply na mão desse investidor de curto prazo. Isso daí é algo muito bom para nós, tá? A gente teve bastante pressões de vendas acontecendo com quem tinha um supply ali de 1 ano a 2 anos, tá? A gente já diminuiu bastante esse volume de vendas de quem tinha de 1 ano a 2 anos. A gente também teve o interesse na venda de quem tinha Bitcoin ali de 2 a 3 anos também, tá? Quem vendeu aqui no topo do mercado são players muito antigos, players mais maduros, que já entenderam do ciclo do Bitcoin, já entenderam como que esse jogo funciona e que, meu amigo, aqui não é alta infinita, Bitcoin não vai em linha reta para $100 mil, porque a maior parte das pessoas que investem nisso daqui, elas acreditam na tecnologia, mas estão aqui dentro por um único motivo. E não é disseminar essa tecnologia, e sim multiplicar dinheiro. Eu estou nesse jogo aqui para multiplicar o meu patrimônio. Eu estou nesse jogo de cripto para enriquecer e eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso daqui. O meu propósito é ficar rico, o meu propósito é fazer dinheiro dentro do mercado financeiro e não acumular satoshis para que um dia eu morra e eu deixe uma hard wallet cheia de satoshi. Não, eu quero deixar um patrimônio sólido para todo mundo, para toda a minha família. Eu quero prover conforto, liberdade geográfica, financeira para o meu filho e para minha esposa também. Esse é o motivo pelo qual eu invisto. E quando eu analiso os dados on-chain, eu vejo que muitos investidores investem nessa mesma direção. Afinal de contas, eles compram fundo e eles vendem topo. Simples assim. Se eles estão comprando fundo e vendendo topo, é porque eles estão visualizando o valor monetário e não simplesmente combater o establishment. Isso daí eu deixo para as pessoas ativistas. Eu não sou nem um pouco ativista, beleza? Eu sou capitalista.
Então, quando a gente olha para isso daqui, a gente vê que diminuiu bastante essa pressão de venda que nós tivemos aí desses players, né, mais maduros, então isso acaba deixando o mercado mais leve. Eu acredito que em breve a gente vai começar a ver sinais, tá, de formação de fundo, por exemplo, mas no longo prazo a gente só vai mudar o cenário quando a gente voltar acima do custo do investidor de curto prazo. Então, olha só, entenda essa visão. Curto prazo, quando a gente olha para ele, a gente tem uma bandeira de baixa determinando ali a direção do rompimento dela, a gente pode tomar decisões de compra. Curto prazo, aonde a gente vai fazer um trade. Um trade, ele não vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, holda porque Bitcoin vai parar em $100 mil. Não, é um trade. Ele vai durar algumas horas ou até mesmo alguns dias. É curto prazo. Médio prazo, aparentemente, em breve a gente vai encontrar uma região de suporte, aonde depois que a gente encontrar esse suporte, a gente vai ter algumas semanas de alta. Essas semanas de alta podem fazer com que o longo prazo ele vire para uma tendência de alta, mas não quer dizer necessariamente que ele já vai virar para uma tendência de alta. É simples, é só saber separar o time frame. Sabendo separar o time frame, você sabe separar o seu capital também e você sabe tomar decisões curto, médio e longo prazo. E assim você não fica nessa ladainha de que a alta é infinita, porque apareceu um candle de alta nos 5 minutos, você acredita que agora a Bitcoin vai romper o all-time high. Obviamente que não, né, galera? A gente precisa saber separar esses time frames para que a gente saiba operar a favor do mercado, beleza? Bom, mas nesse momento, quando a gente olha para longo prazo, estamos em tendência primária de baixa, porque estamos abaixo do custo do investidor de curto prazo. Enquanto a gente não voltar acima desse custo, né, para mim eu fico com um cenário bearish para o longo prazo. Entenda que essas quedas aqui, elas trouxeram retrações bem legais para o mercado. Lembre-se que a gente começou a tirar bastante investidores de curto prazo do jogo por conta dessas quedas que nós tivemos. A agulhada que nós demos ali nos $48 mil no Bitcoin, ela foi importante, porque ela trouxe a gente em um sigma de realização de prejuízo, por exemplo, dos investidores de curto prazo, quando a gente olha para o MVRV. Veja que tem uma linha preta aqui embaixo, que geralmente são regiões de suporte, regiões onde a gente coloca esses players em dores com bastante prejuízo acumulado e, obviamente, eles realizam bastante prejuízo. Cenários de bear markets profundos, a gente vai chegar em 2 sigmas para baixo, tá? Então a gente vai entrar em uma região muito mais profunda de prejuízo. Eu não acredito que nós vamos entrar em um bear market profundo, tá? Eu acredito que nós estamos vivenciando um mini bear market. Bear market significa mercado dos ursos, ou seja, está muito mais favorável para queda do que favorável para alta. Eu vejo que nós estamos vivenciando um mini, vai ser um período curto, está sendo um período, né? Quando a gente olha ali, cara, 4 meses já em lateralização, acaba sendo um período longo, mas entenda que as quedas elas ainda não foram tão agressivas assim. Eu não enxergo que a gente vai vivenciar um bear market profundo, que seriam mais 12 meses pela frente de queda. Não enxergo nada disso. Então, olhando para isso, olhando para dados, eu entendo que essa região dos 48 aqui, como eu te falei, a gente tem um grande suporte entre os 42 e os $50 mil. Eu enxergo que essa daqui é uma região onde o mercado ele tende a se segurar. Diante disso, eu vou sair comprando toda vez que o mercado agulhar dentro dessa região? Ele falou, não, meu amigo, a faca tá caindo, eu que não vou tentar pegar essa faca no alto, vai saber se essa faca vai parar aqui ou não. Eu não vou tentar pegar ela no alto. Eu espero ela bater e ela parar no chão. Depois que ela bater e parar no chão, aí eu vou lá e pego essa faca pelo cabo e não pela lâmina. O que eu quero dizer com isso para você? Existem várias pessoas corajosas, né? Naquele dia que a gente tem um grande panic sell ali, por exemplo, todo mundo. Hoje é o dia de fazer a compra, porque hoje eu vou diminuir o meu custo médio. Sempre tem os corajosos. Bom, eu prefiro esperar a maré baixar um pouco e tudo bem. Se o mercado bater ali, voltar, subir um pouco, tá tudo bem. Eu não tenho problema nenhum em esperar. Por quê? Eu tomo decisões em cima de dados. Eu prefiro que os dados me apontem o sinal. Se cair, for no dia de panic sell e os dados me apontar compra, ótimo, aí eu vou comprar.
Agora, se os dados sempre eles esperam um pouco para saber se aquilo já passou mesmo ou não, eu vou comprar junto com os dados, tá? Eu não vou tentar prever ali o futuro, se aquilo é o ponto mais baixo ou não do ativo. Sempre vou aguardar os dados. Enquanto os dados não reverterem, eu não reverto as minhas opiniões. Enquanto o longo prazo não voltar acima do custo do STH, eu vou continuar acreditando em quedas e não em altas. Obviamente, quando a gente começa a olhar o patamar que nós estamos hoje e alguns dados, a gente já começa a ver uma certa exaustão de toda essa pressão de venda. Isso significa que estamos próximos de chegar dentro de uma região que realmente vai entrar em exaustão das vendas, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito, considere inscrever. Um forte abraço e eu te vejo aqui no canal amanhã. Valeu!